quero tratar essa noite, aqui no Evangelho de João, que nós estamos falando sobre os milagres segundo o Evangelho de João, e nós vamos tratar hoje sobre o capítulo 5. É interessante que justamente ela falando com a Débora. A gente não combinou nada, a Débora nem sabia que ela ia estar aqui hoje ministrando, e esse louvor que ela acabou de ministrar sobre a nossa vida é justamente o que será pregado essa noite. Isso não é ou não é o Espírito Santo de Deus? É Deus já agindo, é Deus já trabalhando no seu coração, preparando o seu coração para aquilo que Ele tem para você nessa noite. Você veio debaixo dessa chuva, desse trânsito, muitos irmãos passaram mensagem: pastor, está difícil chegar, estou no trânsito, enrolado, alagou, deu ponto de alagamento. Mas que bom que você veio, porque Deus tem algo para falar com você. E você que não veio e está assistindo de casa, receba aí em nome de Jesus a palavra de Deus para a sua vida. Eu vou ler aqui Evangelho de João, capítulo 5, você acompanha, por favor. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo, de certo tempo, descia e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem, inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhes: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou a sua cama, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, e a lei não permite que carregue a tua cama. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou tomaste a tua cama e andaste? O homem que fora curado, não sabendo quem era, pois Jesus se tinha se retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Glória a Deus. Feche seus olhos para uma palavra de oração. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, Senhor, bom é estarmos na Tua casa, bom é estarmos na Tua presença, bom é estarmos, Senhor Deus, nesse ambiente do qual o Teu Espírito Santo tem a liberdade, já tem falado aos nossos corações. Senhor, nessa hora, Pai, nós pedimos, continua a falar conosco, através da Tua palavra. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos entender, absolver e pôr em prática tudo quanto o Senhor há de falar conosco nesta noite. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Podeis tomar assento. Esse é o terceiro milagre de uma série de 7 milagres que estão contidos no Evangelho de João. Por isso que o tema das nossas quintas-feiras tem sido Milagres de Jesus, segundo o Evangelho de João. Vou fazer uma breve introdução novamente, para que aqueles que não venham acompanhando possam sintonizar, como se dizem por aí, estar na mesma página. O Evangelho de João foi escrito no final do 1º século, quando os outros apóstolos, dos 12, os outros 11, 10, porque na verdade o Judas morreu
já havia morrido logo lá no dia da crucificação de Jesus, já haviam também sido mortos pelo viés do martírio. Esse evangelho foi escrito bem depois dos evangelhos sinópticos. O que são os evangelhos sinópticos? São os primeiros evangelhos que são parecidos entre si. Mateus, Marcos, Lucas. E quando João veio a escrever esse evangelho, já tinha cerca de 20 anos que os evangelhos sinóticos já estavam circulando entre as igrejas. E aí o João escreve esse evangelho por um motivo, ele escreve esse evangelho por causa de uma perigosa heresia que estava rondando, atacando a igreja, se disseminando entre a igreja naquela época, que era o gnosticismo. E o que era o gnosticismo? O gnosticismo é uma mistura de fé judaica com filosofia grega. Por influência dos pensamentos dos gregos, naquela época, eles começaram a duvidar da divindade de Jesus. Por quê? Porque para os gregos, a carne era extremamente má, e o corpo era essencialmente mau, e o espírito essencialmente bom. Sendo assim, os gregos negavam que Jesus poderia ser Deus, porque ele estava ali em carne. Como poderia ser este homem Deus, se o corpo é extremamente mau, e esse homem está aqui em carne e osso, que nós o vemos? Então começou a se divulgar isso pelas igrejas, e a igreja começou a ser influenciada por essa dúvida: será que Jesus era mesmo o Filho de Deus? Isso começou a ser como uma praga no meio das igrejas. Então João, movido pela ação do Espírito Santo, começa a escreve esse evangelho. E o propósito é justamente combater essa heresia do gnosticismo, que era justamente mostrar que Jesus era Deus, provar que ele era Deus e que quem cresce nele teria a vida eterna. E João prova que Jesus era Deus de duas maneiras. Ele prova que Jesus tem os mesmos atributos que Deus. Ele pode transformar a matéria. E por isso que foi o primeiro milagre que João narrou em seu evangelho, foi justamente a transformação da água e do vinho. Depois, o segundo milagre que João relata, que foi da semana passada, foi a cura daquele homem, daquele oficial do rei, que ele curou o filho dele à distância. O menino estava a cerca de 30 quilômetros de onde Jesus estava. Quem poderia fazer isso? Somente um Deus poderia fazer isso. Então João agora começa a relatar este outro, o terceiro milagre, mas João também mostra para os seus ouvintes, para os seus leitores, a divindade de Jesus, quando Jesus assume a própria identidade de Deus, do Jeová, do Yahvé do Antigo Testamento. Quando ele diz assim: eu sou. Nesse evangelho, Jesus vai afirmar por 7 vezes: eu sou. Ele vai afirmar que ele é o pão da vida. João narra 7 vezes que Jesus disse: eu sou. Ele é o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus disse: eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Entenda isso, sabe por quê? Deus se referiu a Moisés, e quando Jesus assume essa identidade, lá atrás, quando foi tirar o povo do Egito, Deus falou para Moisés assim: olha, vá até Faraó e tire o meu povo daquela escravidão. E Moisés pergunta para Deus: quem eu vou dizer que me enviou? E Deus fala para Moisés: diga que o eu sou te enviou. Por que Deus fala isso? E Jesus fala 7 vezes no Evangelho de João: eu sou, assumindo essa identidade. Porque Ele é aquilo que você precisa. O povo precisava do libertador, então ele disse: eu sou o libertador. Não importa o que eu estejamos passando, a dificuldade que eu e você estejamos vivendo, Ele é a resposta. Se você está doente, Ele diz para você assim: eu sou o Deus que te sara. Eu sou aquele que abre as portas que estão fechadas. Eu sou aquele
que restaura o seu casamento. Eu sou aquele que te traz paz, salvação, alegria. Ele diz: eu sou o sentido para a sua vida. Eu sou aquele que te fortalece no dia da batalha. Eu sou aquele que te socorro, bem presente na hora da angústia. Eu sou aquele que te protejo, que te cubro debaixo das minhas asas, e debaixo das minhas asas você estará seguro. Então Ele é e continua sendo o grande eu sou. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Ele é o grande eu sou na sua vida. E por isso que ele fala 7 vezes no Evangelho de João: eu sou. Então João demonstra os atributos de Deus na vida de Jesus. E não somente isso, João vai comprovar que Jesus também realiza as mesmas obras de Deus. Por isso que ele relata, ele vai comprovar que Jesus é Deus, relatando os 7 milagres. Já falamos sobre a transformação da água do vinho, já falamos da cura do oficial do rei, e agora Jesus chega até Jerusalém, de frente desse tanque chamado Betesda. O paralítico estava ali, aquele homem paralítico, há 38 anos, esperando que a água fosse agitada, mas o que ele não sabia, conforme foi cantado agora há pouco, que a fonte viria até ele. Ele estava de olho naquela água, mas naquele dia, a fonte da água viva chegaria até ele. Jesus chega em Jerusalém para a festa. A Bíblia não relata que festa era ela. Jerusalém tinha algumas festas na época de Jesus, festas importantes essas. Poderia ser talvez a festa da Páscoa, poderia ser a festa da colheita, poderia ser a festa do tabernáculo, poderia ser a festa do Purim, não sabemos. O fato era que Jesus estava em Jerusalém por ocasião de uma dessas festas. E a Bíblia nos fala que em Jerusalém havia 12 portas de entrada. E o livro de Neemias vai falar sobre essas portas. Vai falar sobre a porta das ovelhas, a porta do peixe. Neemias vai falar sobre a porta velha, Neemias vai falar sobre a porta do vale, sobre a porta do monturo, ou a porta do lixo, por onde era descartado os rejeitos da cidade. Vai falar sobre a porta da fonte, vai falar sobre a porta das águas, vai falar sobre a porta dos cavalos, que era usada para entrada e saída da cavalaria. Jerusalém também tinha a porta oriental, chamada também porta dourada. Jerusalém também tinha a porta da guarda, também conhecida como Mipscat, usada para uma organização militar. A Bíblia também nos fala que havia ali a porta de Efraim, e também a porta do ângulo, ou a porta do reencontro. Jesus estava indo para uma festa. Na agenda dele, ele iria passar pelo tanque de Betesda, um local de tristeza, de choro, de dores, de gente doente, de gente enferma, de gente cheirando mal. Talvez os seus discípulos, quando chegaram em Jerusalém, eles disseram para Jesus assim: bora para a festa, porque lugar bom é lugar onde tem festa. Quem não gosta de uma festa? Então eles estavam ali, a cidade cheia, movimentada, coisas acontecendo, mas havia na agenda de Jesus. E eu acredito que quando os discípulos falaram assim: vamos entrar talvez para a porta principal aqui, a porta que está todo mundo, a porta que acontece, a porta talvez essa porta do reencontro. Eu não sei o que provavelmente os discípulos podem terem dito para ele. O fato é que Jesus falou assim: não, na minha agenda eu vou entrar por uma porta, aonde pouca gente entra. Eu vou entrar por uma porta que vai dar diante de um local que só tem tristeza, choro, gente doente, gente aleijada, gente cega. Eu vou entrar pela porta das ovelhas. Eu fico imaginando, ele realmente não entraria por outra, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Então nada mais propício que ele entrasse pela porta aonde leva o nome de Cordeiro, que entrava para o sacrifício. Os cordeiros passavam pelaquela porta e já entravam naquele tanque para se purificar, para se lavar antes de serem oferecidos em sacrifício. Tem uma multidão naquela entrada, tem uma multidão em volta daquele tanque.
uma multidão fitava os olhos naquela água, que se mexia, que se movimentava de tempos em tempos. Mas ele escolhe um homem, no meio de tanta gente, numa multidão de gente necessitada, ele olha um homem e vai ao encontro dele. Entenda uma coisa, é importante a gente, às vezes, perceber ou achar ou desconfiar que Deus não está olhando para a nossa necessidade. Às vezes você chega na igreja, tanta gente, às vezes você anda em lugares, tantas pessoas. Na verdade, você às vezes está no meio de uma multidão de gente. Isso pode ser relatado em tantos ambientes públicos. Está lotado de gente no metrô, no horário do pico. Meu Deus, é lotado de gente. É um sufoco. Você imagina, eu estava vendo esses dias, que existe um local em Hong Kong, chamado Mong Kong, que foi até demolido há pouco tempo atrás. Esse local havia 130 milhões de pessoas por quilômetro quadrado. É absurdo imaginar isso, porque era um local que tinha muitos prédios verticais, e era muita gente mesmo. E eu fico às vezes pensando, meu Deus, o Senhor conhece individualmente cada um. O Senhor sabe a necessidade individual de cada um. O Senhor conhece o sofrimento individual de cada um. O Senhor conhece o nome individual de cada um. Só Deus. E Deus chega naquele ambiente e olha aquele homem. Ele nos vê quando mais ninguém se importa. Ao ponto de Gênesis 16, 13, Agar chamou Deus de o Deus que me vê. Jesus foi ao encontro dos discípulos quando eles estavam lá no meio do mar. Entenda uma coisa, absolutamente nada, e nem nenhum lugar que você esteja poderá te afastar do amor e dos olhos e o cuidado do Senhor. A Bíblia diz que os discípulos entram para aquele mar adentro, com o seu barquinho, e lá para as madrugadas, o barco começa a ser açoitado por uma grande tempestade. Mas a Bíblia relata que Jesus, de longe, via o que estava se passando com ele, e foi ao encontro daquele barco, andando por cima das águas. Jesus foi ao encontro de um homem, nessa ocasião, do outro lado, numa outra terra distante, um homem que nem judeu era, um endemoniado, um homem que vivia nos sepulcros, mas Jesus o via lá, e Jesus foi ao encontro dele lá. Eu quero dizer para você o quê? Que nessa noite, não importa como você entrou aqui, talvez você já entrou aqui desesperançado, triste, amargurado, mas eu quero dizer para você que Jesus não está a par do que está acontecendo com você. Essa noite, você está aqui e Ele vê, Ele sabe o íntimo do seu coração, e Ele tem respostas para você que essa noite. Ele vê, você veio aqui, não pensa que Ele não está te contemplando, Ele está te contemplando sim, e na hora certa, o teu milagre vai chegar para a glória dEle. Ele está aqui e Ele te vê, Ele não é apático. Jesus, quando chegou na cidade, um homem chamado Zaqueu sabia que Jesus ia passar por ali. Ele era pequeno, ele era um homem pecador, cobrador de impostos. Aquele homem sobe numa árvore, mas Jesus foi ao encontro dele. Quando Jesus passa debaixo daquela árvore, ele olha para cima e fala assim: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu te vejo, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa, hoje salvação chegou na tua casa. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos vê, não apenas te vê, Ele sabe o teu problema, Ele se importa com o seu sofrimento, porque Ele tem compaixão. Todas as vezes que você vê Jesus agindo, a maioria das vezes a Bíblia diz assim: e movido de íntima compaixão. Jesus sabe o que você está passando e se comove com isso, por isso que Ele opera tanto ao seu favor. Aquele tanque era um local místico. O homem estava ali 38 anos, com o seu foco naquele tanque ao mover das águas, porque havia ali uma história, um relato,
que aquela água era movida de tempos em tempos. Quanto era esse tempo? Ninguém sabia. O fato era que a hora que aquela água parada, que um tanque é lugar de água parada, a hora que aquela água parada se movia, quem entrasse primeiro, a Bíblia diz que era curado de qualquer doença que tivesse. E aquele tanque tinha um nome chamado Betesda. Betesda significa casa de misericórdia, mas aquele tanque não simbolizava absolutamente nada sobre misericórdia, mas sim sobre competição. Aquele tanque devia ser chamado o tanque da competição. E para essa competição havia 3 regras. Primeira regra, não tinha premiação para o segundo lugar. Não tinha medalha de bronze, nem de prata. Só premiava aquele que chegasse primeiro. E eu pergunto para você, quem poderia chegar primeiro? Aquele que estava ruim ou aquele que estava péssimo? Obviamente quem estava ruim. Porque ali estava gente de todos os tipos de doença. A Bíblia relata as doenças. E quem estava ruim, obviamente chegava primeiro do que aquele que estava péssimo. Parece injusto, e é injusto. Quem tinha mais dificuldade, ou tinha alguém, quem tinha menos dificuldade, mas tinha alguém para o ajudar, esse seria beneficiado. Então, a primeira regra, não tem premiação de consolo, não tem segundo lugar. Só recebia a bênção, só recebia a cura aquele que chegava primeiro. Segundo, não tem categoria, todos concorrem. Ninguém se ajuda. A casa de misericórdia em casa da concorrência. Olha bem, eles eram pessoas conhecidas, porque estavam ali vivendo no mesmo ambiente há muito tempo. Esse homem estava há 38 anos ali. Todo mundo devia conhecê-lo. Mas ninguém se ajudava. Não há comunhão. Era cada um por si. Não poderia fazer, pensa bem, se fosse a casa de misericórdia, não poderia fazer, gente, vamos fazer uma fila aqui, e todo mundo junto. A hora que a água se mexer, a gente pula todos de uma vez. Todo mundo seria curado. Mas era cada um por si. Cada um pensando no seu problema. Cada um olhando para a sua dificuldade. E aquele que tinha pessoas para ajudar, ou tinha apenas, mancava de uma perna, tinha uma situação mais favorável, chegasse primeiro. Então, segundo, não tem categoria, todos concorrem. Terceira e última regra, não podia tirar o olho da água. Para piorar a situação daquele homem, desse homem, da qual Jesus chegou nele. Ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Entenda que quando Jesus fala com ele, ele fala assim, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ele estava ali abandonado. Não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Assim vem outro antes de mim e pula primeiro. Então ele não podia nem sequer, tanto que quando Jesus falou com ele não sequer olhou para Jesus, porque os olhos dele estavam na água. Por quê? Os outros talvez tivessem alguém para ajudar, podia distrair um pouco, olhar, bater um papo, conversar e tudo, porque se a água fosse agitada, alguém falasse, olha, vem cá, a água agitou, e julgava ele. Mas esse homem estava sozinho. Ninguém para sequer nem olhar por ele e dar um toque, olha, a água está sendo agitada. Então entenda uma coisa, quem era curado pelo tanque, depois de alguns minutos, estava seco. Entenda isso. Quem entrava naquele tanque e recebia a cura, fosse o primeiro, o mais rápido, ou quem tivesse mais gente para ajudar. Eu fico imaginando que talvez quem tinha muita gente fazia tipo, já viu aqueles campeonatos americanos para fazer o touchdown? É um monte de gente segurando o outro, para que alguém pudesse passar e chegar e colocar a bola lá e fazer o touchdown. Eu imagino que as pessoas que eram beneficiadas devia ter muita gente, ou tinha uma doença muito tranquila, que pudesse chegar primeiro, que seriam os mais beneficiados. Então, mesmo que essas pessoas fossem curadas, se molhasse ali, saísse dali molhado, eu quero levar aqui agora para um para espiritual. Pouco tempo depois, essas pessoas estavam secas, curadas e secas. Ou seja, tinha cura, mas não tinha vida. Mas aquele que experimenta da fonte da água viva, que não vê movimento nenhum, mas recebe uma palavra vinda de um Deus Todo-Poderoso, que se compadece da minha e da sua necessidade.
A Bíblia diz que tem rios de água viva brota do seu interior, e esse nunca mais terá sede, foi o que ele disse para aquela mulher samaritana. Aquele que beber de mim, nunca mais terá sede. Jesus vai até aquele homem e faz uma pergunta para ele, porque Jesus não queria apenas curá-lo da sua condição física. Jesus vai até ele e diz para ele assim: queres ser curado? E a resposta dele é surpreendente, porque ele não fala, claro que eu quero. Não, ele fala da sua dificuldade, ele fala da sua condição, ele fala do abandono que sofreu, ele fala das amarguras da sua alma. Eu sou sozinho, sou abandonado, ninguém é por mim, ninguém olha para mim, ninguém me ajuda, eu estou aqui julgado ao léu há 38 anos. Mas Jesus profere uma palavra. Ah, meu irmão, essa palavra poderosa, que muda, que transforma, que chama à existência as coisas que não são como se ela já fosse, e aquele homem fica instantaneamente curado. E Jesus manda aquele paralítico para casa. Jesus manda aquele paralítico levar a cama dele. Olha que interessante. Após aquele homem receber o impacto da palavra de Jesus, e esse impacto é tão poderoso que eu fico imaginando, e a gente que já viveu e vive sobre essa palavra, sobre o poder dessa palavra, a gente tem uma ideia, a gente sabe, mas talvez a gente nunca viveu algo tão profundo como isso. Você imagina, como falamos aqui na quinta-feira passada, aquela palavra que Deus disse para aquele homem, aquele oficial do rei: vai, o teu filho vive, e aquela palavra foi imediatamente e chegou aonde aquele menino estava, instantaneamente, porque quando aquele oficial perguntou, que horas foi que o meu filho ficou curado, e os seus servos disseram para ele, à 1h da tarde, foi exatamente na hora que Jesus falou, vai, que o teu filho vive. Imagina a velocidade, o impacto, como aquela palavra chegou naquele menino. Imagina Lázaro morto há 4 dias, sepultado, e Jesus chega na porta daquele túmulo e grita, Lázaro, saia para fora. Aonde estava Lázaro? Onde estava a alma de Lázaro? Lázaro estava morto há 4 dias, mas aonde estava o espírito dele? Foi buscado pela palavra proferida por Jesus, e aquele espírito entrou novamente naquele corpo. É a palavra de Jesus, e Jesus libera uma palavra sobre aquele paralítico, 38 anos na mesma situação, 38 anos sofrendo, mas Jesus libera a palavra sobre a vida dele, e Jesus diz para ele, queres ser curado? E ele abraça com fé aquela palavra, mesmo sem, eu fico imaginando assim, mesmo sem ele entender, eu acho que as pernas dele começou a esquentar, a situação dele começou a mudar, e eu vi isso esses dias, lá em Santo André, num culto de quarta-feira como esse, eu encontrei com o irmão ontem, que ele chegou num dia, e foi lá na frente com 2 muletas, pronto para fazer uma cirurgia de joelho, sofrendo há 11 anos com aquela situação, e ele chegou lá na frente, e nós oramos por ele, orei por ele ali na frente, mas orei por muita gente. Quando acabou a oração, entenda, às vezes, irmão, a gente não precisa de águas serem agitadas. Você entenda isso que o Espírito Santo está falando. Não precisa de água ser agitada, não precisa de movimento, não precisa de muitos barulhos, não precisa de muita coisa, precisa de uma palavra e o tempo certo dessa palavra agir, uma palavra no tempo kairos, na hora certa, uma palavra rema, na hora certa. E aquele homem já tinha talvez ido em outras igrejas, fazia muito tempo que eu não via, talvez ido em outras igrejas muitas vezes, mas ele estava ali, e nem na nossa igreja ele era. Foi ali nos visitar, e chegou na frente de muleta. Interessante que depois as pessoas voltaram para o seu lugar, e ele ficou.
E eu cheguei nele, eu conhecia ele, de muitos anos atrás, fazia muitos anos que eu não via, quando eu morava aqui no Ruge ainda. E eu cheguei nele para ajudá-lo, a que ele voltasse para o seu lugar, para ajudar a ajeitar as muletas. E eu mesmo havia orado por ele. E ele disse assim, alguma coisa está acontecendo. Eu falei assim, como assim alguma coisa? Foi alguma coisa que está acontecendo no meu joelho, começou a queimar, começou a agir aqui, e ele começava a fazer assim, falou assim, faz muitos anos que eu não faço isso, faz muitos anos que eu não faço isso. E eu falei assim, meu Deus, aí o culto continuou, gente. E ele ficava ali, estarrecido de ter recebido a cura instantânea. Porque a palavra entrou na vida dele aquele dia, e instantaneamente, eu fico imaginando esse paralítico, foi a mesma coisa. E aquele homem, ele saiu andando assim, gesticulando os joelhos, e eu carregando as muletas dele na costa. Pode dar uma salva de palmas a Jesus por esse milagre? Ah, meu irmão. Eu ainda levantava assim as muletas dele ainda para a igreja inteira ver. A palavra. Eu fico imaginando quando Jesus falou para aquele homem e determinou aquelas pernas, talvez, eu não sei exatamente qual era a doença dele, mas fico imaginando tanta coisa, que as pernas talvez torcidas, aquele homem e aquilo começou a endireitar, ele começou a assustar com o que estava acontecendo. Porque a palavra de Jesus foi a seguinte: toma a tua cama e anda. Foi a palavra, a ordem no mundo espiritual. Toma a tua cama e anda, ou seja, receba o teu milagre. E ele ficou de pé. E ele leva a cama dele, aí eu pergunto, meu Deus, por que alguém que acabou de ser curado, que não precisa mais daquilo, tem que carregar aquilo ainda? Não é só leva não, é para a tua casa. Eu fico imaginando que Jesus falou isso para ele colocar lá na casa dele. E todas as vezes que ele olhasse para aquilo, ele lembrasse de onde Jesus tirou ele, de qual a condição ele estava antes de ter um encontro com Jesus, qual era a real situação dele quando Jesus encontrou para ele. Porque se existe uma coisa que nós temos uma grande facilidade, é esquecer o que Deus fez por nós. Por isso que Jeremias vai dizer assim: trago a memória, eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. Ou seja, quando eu estou passando por um momento de dificuldade, eu devo olhar para aquilo que Jesus já fez por mim, para que eu possa encher meu coração de esperança. Quando eu estiver num momento difícil, quando eu estiver numa situação complicada, achando que Deus me abandonou, que Deus não está olhando para mim, que a minha situação é mais difícil que a dos outros, que eu estou sofrendo porque eu não mereço, eu olho para aquilo e lembro assim: Deus já fez, e Ele continuará fazendo, e na hora certa Ele vai se levantar ao meu favor, vai vir ao meu encontro, e o milagre vai chegar novamente. Aquele homem certamente teve muitos outros problemas na vida posteriormente, mas eu creio que toda vez que ele olhava para aquela cama, a alegria dele voltava, toda vez que ele olhava para aquela cama, a esperança dele retomava, e assim tem que ser conosco. Por isso que Jesus falou: olha, façam isso em memória de mim, porque senão nós esquecemos. Nós acabamos de celebrar a Páscoa para isso. Façam isso em memória de mim. Que é a maior coisa que Deus fez por nós do que morrer na cruz do Calvário, nos dar a vida eterna, escrever nosso nome no livro da vida, e nós temos acesso à presença do Deus Pai, quando o véu foi rasgado de cima a baixo. Assim, olha, você não precisa mais que ninguém intermedie para vocês, você pode chegar ao trono da graça com ousadias, o livro de Hebreus diz, e achar resposta em tempo oportuno, achar a resposta de Deus, uma palavra de Deus em tempo oportuno para a sua vida. E aquele homem levou a cama para casa, ele fez o que Deus mandou que ele fizesse. Quando o povo foi atravessar o Jordão, entrando na terra prometida, com Moisés, com Josué, sucessor de Moisés, e quando ele passa no meio daquele Jordão, que as águas pararam, assim como foi como o Mar Vermelho. Talvez muita gente conheça a história do Mar Vermelho, mas talvez nem todos saibam que o Mar Vermelho foi quando o povo estava saindo para o Egito.
Mas o Jordão, a Bíblia diz que estava numa época de cheias, que as águas caíam pelas suas ribanceiras. E quando foi para tomar posse daquela terra que Deus havia prometido para aquele povo que saiu do Egito, Deus faz o mesmo milagre. E aquele rio Jordão para, e eles atravessam ele de pé enxutos. E no meio do rio, no leito do rio, Deus mandou assim, olha, peguem aí 12 pedras. Para quê? Para você levantar um altar. E todos que olharem para este altar e perguntar, o que é isso? Vocês digam assim, essas pedras foram tiradas no meio do Jordão, quando ele estava em época de cheia, e nós atravessamos o Jordão, o povo de Deus atravessou o Jordão em pés enxutos, para você lembrar do milagre que Deus fez por você. Quantos tem milagre que Deus tem feito para a sua vida? Digam amém, por favor. E Ele continuará fazendo. Não esqueça do que Deus fez por você. Não esqueça do que Deus já realizou a seu favor. Não pense que você está na situação de abandono por Deus, porque jamais Ele esquece os seus. E a pergunta que eu faço para você essa noite: o que você está arrastando? Aquele homem vivia se arrastando. Ele se arrastava, tentando com as suas próprias forças resolver um problema insolúvel. Quais e quantas tentativas você já fez e foram fracassadas? Talvez você está aqui essa noite arrastando uma situação de uma vida espiritual em frangalhos, paralisado. E você se mexe se arrastando. Talvez está vivendo uma vida financeira se arrastando. Quem sabe um casamento que você já vem se arrastando há muitos anos, talvez até por causa de filhos. Talvez você está se arrastando na sua saúde. Talvez se arrastando com a sua família, desentendimentos. A vontade que você tem, talvez, é até de sair de casa. E o que te faz arrastar? Você até tem se esforçado. Tem muita gente que a gente se esforça. Às vezes você tem se esforçado, tem lutado, mas está sempre se arrastando. Não consegue resultado, não chega a nenhum. E há quanto tempo talvez você está nessa situação? Em alguma área da sua vida você está se arrastando, como aquele homem estava. Ele estava há 38 anos se arrastando. E a Bíblia nos fala de pessoas que havia muitos anos se arrastando em alguma área da vida dela. Aquela mulher que tocou na orla das vestes do vestido de Jesus, estava com sua saúde se arrastando por 12 anos. A Bíblia nos fala também de uma mulher que há 18 anos estava encurvada, arrastando uma doença na sua vida. A lei, entenda isso, a lei depende do esforço pessoal, mas a graça nos faz depender completamente de Deus. Aquele homem estava ali, olhando para aquele tanque, contando com o esforço próprio para poder cair ali. Talvez você esteja colocando a sua expectativa no lugar errado. E essa expectativa, a expectativa daquele homem estava no tanque. E ele se arrastava, mas não chegava a lugar nenhum, não progredia, não saía do lugar. Mas entenda isso, talvez você está nessa condição. Tem até boa vontade, até se esforça. Sabe, às vezes a gente leva um tempo para entender que o que nos abençoa, nos prospera, nos enriquece, é a bênção de Deus. A Bíblia diz assim, inútil vos será acordar de manhã cedo, de madrugada. Não estou falando para ninguém ficar de boa em casa, não. Mas quando você deposita no seu esforço a tua bênção,
ou deposita em pessoas a tua bênção, aquilo que você está esperando. E a Bíblia fala que é inútil acordar cedo, comer o pão de dores, porque o Senhor dá àqueles que amam, que Ele ama enquanto dormem. E é a bênção dEle que enriquece. Talvez você já se esforçou bastante, mas eu tenho algo para te dizer. Hoje a fonte veio ao seu encontro. Pare de olhar essa água parada. Pare de depositar a sua esperança no seu esforço. Pare de olhar e depositar esperança talvez em alguém que possa fazer algo por você. Hoje a fonte veio ao seu encontro. Hoje é dia de beber da fonte e ter uma vida completamente transformada, um recomeço na sua história. E depois que Jesus cura aquele homem, Jesus encontra com aquele homem outra vez. Mas dessa vez, Jesus encontra ele no templo, totalmente transformado. O primeiro encontro foi no tanque da desilusão, do fracasso, de tentativas e tentativas sem sucesso. No tanque do abandono, não tenho ninguém que me ajude. Mas agora, depois de um encontro com Jesus, o segundo encontro que ele tem com Cristo, foi no templo, em perfeita saúde, glorificando a Deus. Ele ficou 38 anos sem poder entrar no templo, você sabia disso? 38 anos sem ouvir uma palavra, 38 anos sem adorar a Deus, 38 anos banido da presença de Deus, porque a presença de Deus simbolizava estar naquele templo, e alguém que era doente, alguém que era coxo, alguém que tinha uma doença, não poderia entrar no templo. Ele estava 38 anos nessa situação, e assim que a Bíblia diz, mais tarde, Jesus encontra com ele no templo. Eu imagino a alegria dele, totalmente curado. Não sabia quem foi, mas sabia que foi um milagre. Não sabia quem havia dado aquela ordem que a perna dele começou a endireitar, e a enfermidade dele foi embora, mas ele sabia que foi um operar de Deus, porque só Deus poderia fazer algo aquilo na vida dele. E ele estava no templo, onde fazia 38 anos que ele não entrava. Eu não sei se ele era coxo desde nascença, mas eu acredito que não, porque no final Jesus vai dizer para ele assim, ó: vá e não peques mais. Então ele tinha mais que 38 anos, porque é muito claro que aquela situação que ele estava ali foi uma consequência de um erro, de um pecado. Interessante que ele estava sofrendo as consequências de algo que ele tinha feito. Mas Jesus não lança aquilo. Aquilo não era uma referência para o amor de Deus chegar na vida dele. Aquilo não era um problema para a graça chegar na vida dele. Entenda uma coisa, não importa o que você tenha feito do passado. Não importa qual o tamanho dos seus erros, se é que tem isso. Jesus não vai chegar perto de você e falar assim, você tomou decisões erradas. Você sabia que não podia fazer isso ou aquilo, é por isso que você está nessa situação que você está hoje. Jesus não vai falar isso. Jesus só perguntou para ele, você quer ser curado? Quer ter a vida mudada? Só não faça mais o que você fez. E agora, ele tem acesso aonde ele não, por 38 anos não tinha. Estenda as tuas mãos para cá, eu quero ministrar uma palavra profética sobre a sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa a situação que você esteja, Deus vai te dar acesso, vai dar acesso a você a lugares que você jamais foi. Deus vai abrir portas que jamais foram abertas. Deus vai levar você a um lugar de intimidade com Ele, de relacionamento com Ele, que você jamais teve. Ao ter um encontro com Jesus, você tem acesso ao Santo dos Santos, não importa há quanto tempo você está vivendo, é uma realidade de fracasso, mas hoje a fonte está aqui, ela veio ao seu encontro e quer mudar totalmente essa realidade que você está vivendo. E a pergunta é, você quer ser curado? Deus vai levar você aonde você nunca foi.
Deus vai abrir acessos. O encontro com Cristo leva você a um outro ambiente de vida. Pessoa que nunca chegou diante da presença de Deus, porque vive na escravidão do pecado, vive na prática do pecado, anda pecando, distante de Deus. Mas quando essa pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, tem um encontro com Ele, além de curar as doenças, além de curar as situações que você está se arrastando, Ele ainda te enche de vida, e vida em abundância. E além disso, Ele te dá acesso à presença do Pai, onde talvez faz muito tempo que você não chega. Deus faz isso quando nós nos encontramos com Ele. Jesus é a resposta que ninguém pode dar. Enquanto Ele esperava dos homens, Jesus ofereceu a Ele algo muito maior. Jesus não depende de métodos humanos para operar milagres. Ele nos convida a confiar nele acima de tudo. Por isso que o salmista no Salmo 118, versículo 8 e 9 diz assim: é melhor confiar em Deus do que depender de homens. É melhor confiar em Deus do que depender de pessoas importantes. Jesus estava mostrando para ele assim: você não precisa depender da água ser agitada, você não precisa depender de alguém te julgar lá, você só precisa depender de mim. E eu estou aqui hoje. Pare de lutar com as suas próprias mãos, colocando as suas expectativas em suas habilidades, em coisas, talvez botando expectativa em pessoas. Convido você a se colocar em pé para nós orarmos. Já estou finalizando. Pedir para o louvor subir. E eu quero finalizar te contando algo que talvez vai fazer sentido para alguns aqui. Recentemente, num culto como esse, que no final deste culto nós iremos fazer uma intercessão pessoal. Por isso que nós denominamos este culto diferente dos outros. E para marcarmos essa diferença, nós dizemos que é o culto do milagre, que é a quinta do milagre. Em Santo André é a quarta do milagre. Porque nós intercedemos pelas pessoas. Diferente de outros cultos, de uma intercessão pessoal. Talvez você entrou aqui, nós vamos fazer uma oração coletiva, mas talvez você quer uma oração pessoal. E num culto como esse, eu recebi um empresário, veio orar comigo, e ele disse assim: pastor, ora por mim, ora pela minha empresa, eu estou em pontos de perder um dos maiores negócios, os maiores clientes que a minha empresa tem, o maior cliente que a minha empresa tem, e se eu perder esse cliente, a minha empresa vai fechar. E eu já tenho alguns anos que eu presto serviço, eu atendo essa empresa, mas por coincidência agora na renovação do contrato, eu estou sentindo nas reuniões que eu estou passando, que eu estou perdendo, porque o diretor, que era meu amigo há tantos anos, não está mais lá. O gerente, que era meu chegado, ele não está mais lá. E as pessoas da qual eu tinha um relacionamento não estão mais lá. E eu estou entrando em desespero, pastor, porque é depois de amanhã a última reunião e vai ser definido ali. E eu estou percebendo que eu estou perdendo. E eu olhei para ele e falei assim: é aí que Deus entra, irmão. Porque até aqui você estava depositando a tua fé, a tua confiança no que o homem podia fazer, no que o homem poderia te ajudar. Ele estava que nem esse paralítico, depositando a confiança e lamentando por não ter essa confiança de alguém julgá-lo no tanque, lamentando por não ter a esperança de quando a água é agitada ele ser mais rápido do que as outras pessoas, se sentindo abandonado, desprovido de ajuda. E eu falei com ele assim: um cenário perfeito para Deus operar o milagre, porque aqui você está aberto. Por isso que o apóstolo Paulo diz: quando eu estou fraco,
é aí que eu estou forte. Porque não é a minha força mais. A partir daquele momento, não era ele mais, era totalmente Deus. E na hora que eu fui orar por ele, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração algo que eu disse para ele, assim, olha, presta atenção. Faça um voto com Deus. Se Deus te der essa bênção que você já está achando que já não tem mais o que fazer, eu não quero saber qual é o voto. Honre ao Senhor, porque Ele vai abrir essa porta para você. E no momento que eu orava por ele, ele fechou os olhos e falou assim, Senhor, nessa hora, receba o voto do teu servo e opera em favor dele, porque ele está aqui, esperando no milagre vindo do Senhor. Quando foi no domingo, eu encontrei com ele, numa mesa como essa que nós temos aqui, nós temos lá na sede também, uma mesa para ofertas e dízimos, e ele estava ali. E quando eu fui passando, ele gritou, pastor, estou aqui pagando o meu voto, o contrato foi meu em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Ele não muda. Agora a pergunta é, no que você está depositando a sua confiança? A gente gosta de ter o controle. Enquanto Jesus falava com ele, ele não tirou os olhos do tanque. E às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer. Jesus às vezes está esperando você soltar, sabe, soltar as rédeas. Tem uma história que eu gosto de falar sobre ela, e o Espírito Santo de Deus está colocando no meu coração para que eu fale novamente aqui agora. Tem uma história que conta sobre um alpinista, que estava escalando num dia muito frio, e ele estava subindo aquela montanha, cheia de gelo, e foi ficando à noite, e ele não conseguiu chegar no ponto que ele queria para passar a noite e armar a sua barraca. Porque o grau de dificuldade estava muito grande, porque tinha caído uma grande nevasca. E ele foi subindo, subindo, subindo. Em determinado momento, ele perdeu o apoio. E despencou lá de cima. E foi caindo, 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 até que chegou o ponto que a corda de segurança o prendeu. Mas ele ficou sem absolutamente nenhuma das suas ferramentas naquela queda. E ficou num vão longe da parede também. A única coisa que ele tinha era na sua cintura uma faca. Mas ele não conseguia alcançar também o paredão. E ele começou a gritar: Senhor, se tu existe, Deus, me socorre. E ele ouviu uma voz que dizia assim: corta a corda. E ele não deu ouvido àquela voz e continuou clamando: Senhor, me ajuda, me socorre. E uma voz vinha: corte a corda. Mas cortar a corda significava dar um passo de fé no escuro. E o passo de fé é isso. Resumindo a história, no final, no outro dia, começaram a sentir a falta dele, mandaram socorro. Amanhecendo o dia, o resgate o encontrou morto, congelado, por hipotermia, morreu de hipotermia, pendurado naquela corda, a apenas 2 metros do chão. Eu pergunto para você: o que está te segurando para entregar tudo nas mãos do Senhor e deixar de lutar com os teus esforços próprios? Deixar de achar que as coisas vão acontecer porque você pode ainda fazer algo a esse respeito. Essa noite é uma noite de cortar a corda. Essa noite é uma noite de deixar de olhar para o tanque. Essa noite é uma noite de deixar de olhar para se a água está mexendo ou não. Essa noite é uma noite de olhar para quem está aqui e marcou um encontro com você. Ele veio ao seu encontro nessa noite. E Ele sabe o que você tem passado durante todos esses dias, talvez anos, décadas talvez. E Ele está dizendo: ei, queres ser curado? Corte a corda.
ouça e receba a minha palavra, que eu quero não somente resolver este problema, eu quero trazer você de novo para um ambiente de comunhão comigo. Eu quero trazer você de novo para um ambiente de adoração. Eu quero trazer você de novo para ter intimidade comigo, assim como aquele homem entrou no templo. Eu quero te dar vida, não somente te curar deste mal que está te atingindo. Nós vamos louvar a Deus com um hino. E se você recebeu essa palavra, quer dar um passo de fé ao encontro de Jesus, é algo simbólico, mas que reflete muito. Eu digo isso sempre, porque parece que vir ao altar é deixar algo para trás, o velho para trás, e chegar no novo, diante de Deus que está te propondo. Não que Deus não haja onde você está, não é isso, mas esse simbolismo vai fazer você lembrar que você deu um passo em direção ao teu milagre. E Jesus já veio, Ele já está aqui. Você saiu de casa num dia de chuva como esse, e você pôde estar aqui, nesse ambiente do encontro com Deus. Enquanto nós louvamos ao Senhor, se você quiser receber uma oração, se quiser cortar a corda, corte a corda e venha para o altar receber uma oração do Senhor. Vamos louvar. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o mar, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz o mar, muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Chega aqui, vamos juntar. Quero orar por você. Dá um passinho aqui. Você ainda tem oportunidade, se você quer vir receber a oração. Corte a corda, venha. Nós vamos orar pela sua vida, vamos abençoar você. Vamos pedir para Deus entrar com a providência naquilo que você não tem conseguido fazer mais. Você sabe que você tem tentado, mas tem sido em vão. Deus tem um novo tempo, uma nova oportunidade para você. Nós estaremos orando em seu favor. Fala, Senhor, entra nessa história, corte a corda da sua limitação, a corda daquilo que você está se apegando, se entregue totalmente. Fala, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu me rendo aos teus pés. Feche teus olhos, começa a falar para Jesus, começa a falar para Ele. Senhor, eu vim aqui essa noite, Pai, recebi a Tua palavra, Senhor. Creio que Tu és o Filho de Deus, creio que Tu é o Deus que opera e faz sinais e maravilhas. Tu é Deus de milagre, Tu é Deus que operou no passado e opera hoje. Tu é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ah, Senhor, eu tenho tentado, tenho me arrastado a áreas da minha vida que vem se arrastando há anos, e eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, mas eu tenho agido com as minhas forças. Eu tenho agido, Senhor Deus, com aquilo que eu acho que eu consigo, com meus esforços. Ah, Deus, o Senhor sabe que eu tenho me esforçado, oh Deus. Olhe para Ele. O Senhor sabe que eu tenho me esforçado no trabalho, Senhor. Ah, Deus, mas aquela promoção não vem. Eu tenho me esforçado, Senhor Deus, para tentar resolver as coisas na minha casa, mas parece que quanto mais eu me esforço em entrar em entendimento, mais as coisas desandam, mais meu filho não me entende, mais a minha filha não me entende, mais o meu cônjuge não me entende, mais as coisas vão complicando, Senhor, e o tempo vai passando, e eu estou me arrastando nessa área da minha vida até hoje, Pai. Ah, Senhor, o Senhor sabe, Deus, que eu tenho tentado, Pai,
tenho tentado em tudo que é médico, tenho tomado tudo que é remédio, tenho feito tudo que é exame, Senhor, eu tenho feito tudo que o médico fala para fazer, eu tenho me esforçado, Senhor, mas não muda, Pai, meu diagnóstico não muda, Senhor, a minha situação não muda, Pai. Ah, Deus, mas hoje aqui, Pai, diante da Tua palavra, Senhor, eu estou cortando essa última corda, Pai, que prendi a minha própria realidade, achando que aquilo que está me sustentando. Eu dou um passo de fé, Pai, e corto essa corda, jogo meus remos do meu barco fora, Senhor, e me entrego totalmente, Pai. A partir de hoje, Senhor, eu estou tirando os olhos desta água, Pai. Eu estou tirando os olhos, Pai, das pessoas que poderiam me ajudar, Senhor. Mas a partir de hoje, Pai, a partir deste momento, eu estou me confiando totalmente no Senhor. Eu estou me entregando totalmente ao Senhor, porque eu sei, Pai, que essa palavra que foi entregue essa noite é para mim, Senhor, é pessoalmente para mim, Senhor, no meio de toda essa multidão, Senhor, eu sei que o Senhor me viu, e eu sei que o Senhor sabe do meu problema, e eu sei que o Senhor vai vir ao encontro dessa necessidade, e eu recebo, Senhor, essa palavra, e a partir de hoje, eu vou andar nela, Pai. A Tua palavra que está dizendo: toma este problema, porque é aquilo que você deitava sobre ele por 38 anos, agora ele vai ficar sobre as suas costas. Você vai mostrar para todo mundo que aquilo que te segurava, aquilo que te prendia, aquilo que te amarrava, aquilo que te aprisionava, agora é um troféu da sua vitória. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. A partir de hoje eu estou andando debaixo dessa palavra: toma a tua cama e anda. É nessa palavra que eu estou me apegando a partir de hoje, Senhor. Não é mais naquilo que alguém pode fazer por mim ou deixou de fazer, e nem no mover de absolutamente nada, mas é sobre a tua palavra, Senhor. É a minha confiança em ti. Ó Deus, aqui estão essas vidas, Senhor. Venha, Pai. Ó Deus, hoje é uma noite de milagres, Pai. Hoje é uma noite que muitos não puderam vir, Senhor, por causa do tempo, Pai, por causa da chuva, Senhor. Mas aqui está o Teu povo, Pai, e tem um povo que está nos assistindo também, Senhor. E como Tu é Deus de perto e Tu é Deus de longe, Senhor, e essa palavra que foi proferida aqui nessa noite, que foi liberada aqui nessa noite, que foi ministrada aqui essa noite, eu quero profetizar que alcançarão quem está em casa, Senhor, assistindo, ouvindo, e aqueles que vão ouvir, Senhor Deus, posteriormente, Pai, essa palavra alcance essas vidas, Pai, e ela faça, Pai, o efeito pela qual ela foi enviada esta noite. É um efeito de transformação, é um efeito de mudança de estágios, é um efeito de mudança de geografia, é um efeito de mudança, Senhor Deus, espiritual na vida deste povo, Pai. E essa palavra, Pai, alcançará cada um, Senhor, pela qual ela foi enviada, Senhor. E assim eu ministro, Pai, uma palavra de bênção, Senhor, sobre este povo, Pai, que recebe essa palavra em nome de Jesus. Se você crer, dê uma salva de palmas ao Senhor.